Esse aqui é o Steam Deck, o videogame da Valve, que é o competidor do Nintendo Switch, só que ele roda os jogos da PC via Steam. A compatibilidade de jogos é limitada, mas ele tem um desempenho até que interessante no modo portátil, podendo jogar na televisão também. Custando mais ou menos R$2.000, ele é um videogame que realmente vale a pena, se você souber aonde comprar e quais jogos irá jogar. Vou deixar um link de referência aqui na descrição. E é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo agora. Meu amigo, se você conhece muitos portáteis por aí, você vai entender que o Steam Deck ele surgiu numa época que basicamente tinha um controle e domínio da Nintendo com o Nintendo Switch. E a Valve, vendo uma possibilidade de tentar expandir e sair um pouco do PC básico, fez esse portátil aqui. Claro, tem que agradecer a Nintendo, cara, porque por causa do Switch veio a moda de todo mundo tentar fazer um console portátil e a Valve foi a única que conseguiu fazer alguma coisa relevante. Bom, pelo menos por enquanto. Olha, quando você for pesquisar sobre o Steam Deck, você vai acabar descobrindo que existem vários modelos diferentes. Modelo de 64 GB, 256, até um pouco personalizado, porque tem gente que abre e coloca tipo 1 TB. Essa memória interna é, na verdade, um M-SATA, né? É um SSDzinho que tem aqui dentro e funciona com uma memória interna que realmente é bem rápida. E se você for tentar ir pelo lado mais barato, você vai ter que acabar, sei lá, comprando um SSD para botar aqui dentro, abrindo o aparelho, e você pode fazer isso, ou você pode ir pelo caminho mais básico, que é trocar no cartão SD. Tem gente aí que tá comprando tipo em AliExpress, em várias lojas online, na Amazon também. Aqui eu vou deixar o link na descrição se você quiser comprar. Você pode comprar esses cartões de memória que são realmente muito bons, mas não são compatíveis com qualquer tipo de cartão de memória. É bom deixar claro pra você que você tem que pegar aqueles cartões de memória que tem tipo uma velocidade muito mais alta, uma capacidade melhor. Não só porque dura mais, mas que eles aguentam o estresse. Porque não adianta você pegar tipo um cartão de memória genérico que você colocaria no celular pra armazenar a música MP3. Eu tô falando de um cartão de memória que realmente é feito para usar em câmera, para usar em vários outros aparelhos que necessitam de alta velocidade, porque, meu amigo, não adianta você ter um Steam Deck e usar um cartão de memória barato. Os jogos vão travar e o cartão de memória vai acabar superaquecendo ou parando de funcionar. Tem que tomar cuidado com isso. A minha experiência jogando com ele assim no modo portátil é que ele, de fato, ele tem uma pegada muito mais confortável. Só para fazer uma comparação aqui, tipo, ele parece ser meio grandão, mas ele é um pouquinho maior que o Switch, que já é meio grande também. Só que tem uma parada. O Switch, quando eu comparo jogando nele, tipo, ele tem um controle menos responsivo. Ele é feito para uma mão menor. No momento que eu comecei a jogar no Steam Deck, eu comecei a reparar nesse pequeno detalhe. Tanto que ele tem, sabe, essa pegada aqui atrás. Tem até uns botões aqui atrás para poder personalizar, mas o lance é que ele é muito mais confortável para se jogar no portátil. Assim, é lógico, a bateria não acaba durando tanto, mas ele tem uma vantagem muito maior. Você pode ligar, sim, usando ele com um dock na televisão como um console, e isso é muito bom. Olha, eu vou mandar real. Em 2024, a gente não sabe, porque a grande verdade nesse console em comparação com outros é que, assim, ele tem o lance de ser jogos baseados em PC. Tem jogo que já veio otimizado com personalização gráfica para você jogar direto nesse portátil. Só que, assim, tem vários jogos que também não vão rodar. Tipo, tem jogo indie que é lançado e pensa em adaptar funções pro Steam Deck, mas jogos de grandes empresas, principalmente PlayStation, eles começaram a dar uma atençãozinha especial. Tanto que quando você vai configurar gráfico e tal, você encontra tipo opções otimizadas pro Steam Deck. E isso é bem legal porque a Valve tá incentivando várias empresas a fazerem isso. Olha, eu vou deixar bem claro que no momento que eu tô gravando esse vídeo e declarações que a Valve já estaria trabalhando num sucessor pro Steam Deck. Enquanto eu editava esse vídeo, esse sucessor foi lançado. É o Steam Deck OLED. E pra quem tava na dúvida, ele é basicamente o mesmo videogame de antes, só que ele não vai ter a memória de 64 GB de base. Então quem quiser comprar o de 64 GB encontra no modelo antigo. De resto, ele roda exatamente igual aos outros. Tem uma bateria melhor por causa da tela, porque a tecnologia OLED acaba gastando menos bateria no modo portátil na tela, mas o desempenho nos jogos ainda é o mesmo. Então isso aqui não é tipo um Steam Deck novo. Isso aqui é uma boa notícia para quem quer comprar o Steam Deck antigo, porque parece que a tela normal vai ficar um pouco mais barata, em compensação do OLED que tá chegando, e parece que é um sinal de que em breve terá novos modelos com novos processadores, mas isso aí apenas o tempo dirá. A Asus, por exemplo, lançou aqueles Asus ROG Ally, que é basicamente um mini PC, diferente desse aqui que é baseado em Linux. Ele já roda o Windows e tem um processador bem mais otimizado, uma bateria que parece durar mais, os jogos rodam melhor nele, só que ele não tem aquela otimização do Steam Deck. Só que você tem uma vantagem, você pode pegar tipo as configurações que é baseada no Steam Deck e botar nele e ele vai rodar bem. Então tipo, a Valve tá ficando realmente
pra trás, como é uma briga de PCs e os jogos que você vai acabar jogando são jogos de PCs, você vai acabar percebendo que a Valve não tá assim tão na frente. Só que tem um detalhe, né? Tem um monte de mini PC portátil que tenta simular o Steam Deck, você pode até botar o sistema da Valve nele, mas assim, esse aqui vai ter uma garantia. O da Asus, sim, também vai ter uma garantia. Agora, o que vem além disso, eu já não sei se eu posso confiar, por exemplo, porque são marcas e empresas que não estão no Brasil, você não tem suporte, muito menos empresas ou lojinhas de esquina que vão tentar consertar de verdade, então tem que tomar muito cuidado. Aí vem aquela dúvida, você deve comprar, esperar ou o quê? Eu digo pra você, se você tem dinheiro pra comprar agora, pode comprar. Acredito que ainda vale bastante a pena, ainda mais que você tem essa experiência de ficar jogando no PC e queira jogar em outros lugares quando for viajar, quando for trabalhar. Se você tem esse costume de viajar mesmo, ou quer ter um espaço só pra você, ou divide até mesmo o computador com outra pessoa, mas tem dinheiro pra comprar o Steam Deck, eu acredito que vai ser bem prazeroso pra você jogar. Tipo, jogar na televisão, ele vai ter um problema, claro, gráfico, porque ele não vai rodar o 4K direito, então ele vai ter realmente restrições técnicas. Mas quando você joga nessa telinha aqui, a resolução mais baixa não faz diferença, tá? Porque como é uma tela menor, você vai menos perceber serrilhados e pixels estourados na sua cara. É maneiro jogar no Steam Deck, de verdade, ele é. Mas como tem o Asus ROG Ally, que pode cair de preço a qualquer momento, aí já é uma outra história, né, meu amigo? Como esse negocinho aqui demorou tanto pra chegar no Brasil, eu acho que até chegar o segundo, anunciar e aparecer no Brasil, vai demorar. Então, sei lá, se você tem dinheiro pra gastar, manda um salve, um valeu demais aí nos comentários e compra um Asus pra você, ou até mesmo o Steam Deck, porque são duas opções interessantes. Mas nesse momento, como eu só testei o Steam Deck aqui com mais tempo e mais calma, vai no Steam Deck, meu amigo, que vale realmente muito a pena.